Olá, irmãos, uma alegria estarmos aqui mais uma vez pensando no tema das nossas células. E nessa semana nós vamos continuar falando aquilo que nós falamos no domingo. Na verdade, estamos numa série de ministrações naquilo que o apóstolo Paulo deseja responder à igreja de Corinto acerca de alguns problemas. O capítulo 3 da primeira carta do apóstolo Paulo continua respondendo sobre o primeiro problema. É um problema de grupos, de facções, de divisões, de irmãos que estavam dividindo o corpo de Cristo através de algumas posturas equivocadas. E Paulo diz, eu gostaria de ver com você os primeiros versículos apenas do capítulo, que diz no versículo 1 do capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios: Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condição ou em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Paulo está falando de uma situação que no início estava tranquilo. O fato de a gente, novo na fé, enquanto somos novos na fé, sermos infantis, carnais, crianças na fé, mas depois de um tempo de conversão, espera que a gente amadureça. E Paulo está dizendo, agora infelizmente, se lá no início eu dei leite para vocês, hoje eu gostaria de dar um alimento mais sólido, mas não foi possível. E não foi possível por quê? Qual é a prova? O que Paulo está falando acerca da carnalidade ou da infantilidade de crentes que estavam na igreja de Corinto? E ele diz no versículo 3, porque visto que há inveja, visto que há divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Aqui Paulo pega pesado com o crente e compara o crente infantil, que já deveria ter amadurecido, como um crente mundano, ou como um homem natural, como ele fala no capítulo anterior, que não tem ainda o Espírito Santo. E o versículo 4, pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? A verdade é que no meio da igreja de Corinto havia um espírito partidário. Havia muitas brigas, muitas facções que dividiam a igreja. E Paulo está descontente com isso, porque Paulo vê a igreja como um corpo, Paulo vê a igreja como uma lavoura, Paulo vê a igreja como um prédio, e ele diz, eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Paulo diz, eu lancei a pedra fundamental que é Cristo e depois Apolo edificou sobre ela. E Paulo nesse capítulo especificamente, se nos capítulos anteriores ele fala da escola de Paulo, da escola de Pedro, da escola de Apolo, aqui ele fala só de Paulo e Apolo, porque provavelmente eram os grupos mais proeminentes e as maiores facções, as maiores discussões estavam entre esses dois grupos. Agora eu vou chutar alguma coisa aqui, seriam os calvinistas e os arminianos, para a teologia bem falada, quem sabe isso divide o pensamento teológico da igreja e acaba por muitas vezes dividindo a igreja. E eu não sou contra nós termos posição e entendermos acerca das teologias, mas Paulo está dizendo que quando as nossas posições, quando os nossos pensamentos, quando as nossas preferências começam a dividir o corpo de Cristo, começam a nos dividir, Paulo lá no final do capítulo ele fala, ai daquele que destruiu o corpo de Cristo, destruiu o santuário de Deus, que é a igreja que somos nós. Ele diz, Deus os destruirá. Então Paulo está muito preocupado com a divisão. E ele soluciona esse problema de uma forma bem prática, e é sobre isso que eu gostaria que você pudesse pensar na célula. Eu vou deixar aqui apenas duas soluções do apóstolo Paulo, porque domingo que vem nós vamos ver o capítulo 4 e vamos ver, quem sabe, uma das principais soluções para a divisão da igreja, para os grupos, para as facções. Mas Paulo diz no versículo 6, eu plantei, Apolo regou. De forma muito simples, Paulo não está dizendo, você que é do outro grupo, você que é do grupo de Apolo, venha para o grupo de Paulo. Paulo está dizendo, esses grupos existem, eu realmente estive aí, eu sou diferente de Apolo. Depois Paulo também fez a parte dele, Apolo também fez a parte dele, Pedro fez a parte anterior ainda. Mas ele disse, um faz um pedaço, o outro faz outro pedaço, porque nós somos ministros, agricultores, companheiros com Cristo.
Nós não estamos jogando em times diferentes. Nós estamos edificando o mesmo edifício. Nós estamos cuidando da mesma lavoura. Um faz uma parte, outro faz outra parte. Nem todo mundo planta, nem todo mundo rega, nem todo mundo ara a terra. Cada um tem um pedaço e ninguém precisa ter inveja um do outro. Ninguém precisa ter discussão, dissensão um do outro, porque todos estão edificando o mesmo corpo de Cristo. Então Paulo diz, nós fazemos parte do mesmo time. Nós não estamos competindo uns com os outros. Nós fazemos parte da mesma igreja. A segunda solução que o apóstolo Paulo diz é a seguinte: Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. É como se Paulo estivesse dizendo, em vão eu teria plantado, em vão Apolo teria regado. Se Deus não tivesse feito acontecer, quem faz acontecer de verdade é o Senhor. Independente de quem planta, independente de quem rega. Então, automaticamente, Paulo segue dizendo, quem é Paulo? Na verdade, alguns intérpretes dizem que do grego diz melhor o que é Paulo, o que é Apolo. Como se Paulo estivesse dizendo, quem somos nós se não apenas servos e colaboradores nessa colheita, colaboradores nesse edifício. Porque quem faz mesmo as coisas acontecer é o Senhor. A verdade é que nós vivemos um evangelho hoje onde existe um endeusamento dos líderes evangélicos. Esse é um evangelho no Brasil. E nós precisamos ter muito cuidado com isso porque só tem um chefe na igreja. Esse chefe é Jesus. Só tem um líder de verdade na igreja. Esse líder é Jesus. Paulo aqui não está dizendo que nós não podemos preferir, Paulo aqui não está dizendo que nós não podemos ter afinidade, Paulo aqui não está dizendo que como novos na fé, que principalmente quando novinhos, nós temos referências e temos modelos. O que Paulo está dizendo é que esses modelos estavam exagerando um pouco a dose, não necessariamente o que Paulo e Apolo fizeram, porque quem sabe nem Paulo e nem Apolo estavam felizes, ou estariam felizes aqui, o próprio apóstolo Paulo está dizendo, quem é Paulo? Quem é Apolo? Escutei uma frase do Augusto Nicodemos dizendo que nenhum líder cristão deveria ficar feliz de ter fã-clube. E é verdade que nós vemos hoje no evangelho brasileiro, na igreja brasileira, uma liderança endeusada, uma liderança tietada pelas pessoas, uma liderança que são como artistas de cinema, oradores, coaches. E é verdade que o apóstolo diz, nós somos apenas servos. Que Deus nos abençoe, para que nós venhamos deixar essas coisas humanas, porque Paulo diz, olha, essa meninice está mais parecido com a vida do mundo do que com a vida espiritual, de gente crente, madura. Que Deus nos abençoe. E ao sabermos que nós estamos jogando no mesmo time, e ao sabermos que é o Senhor que faz a obra de verdade, nós somos apenas participantes e colaboradores, que nós venhamos lembrar que toda a glória, toda a honra é a Ele. Na verdade, o que precisa ser edificado não é uma placa, o que precisa ser edificado não é um grupo, o que precisa ser edificado não é um conjunto de opiniões, mas é o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor. O perdido precisa ser resgatado, precisa se converter a Cristo, porque lá no céu nós vamos morar juntos. Que Deus te abençoe e que nós venhamos revisar nossa vida e ver se existe em nós algum tipo de sentimento como o que havia na igreja de Corinto. Para Paulo era muito importante. Paulo não estava preocupado tanto com o bem-estar das pessoas e das famílias, mas estava muito preocupado com a saúde da igreja. E a saúde estava dividida. A saúde da igreja de Corinto estava prejudicada, porque ela estava sendo dividida e corria o risco de ser destruída através dessas facções. Destruindo a unidade da igreja, nós podemos destruir a essência do corpo de Cristo, que é um só. Que Deus possa nos abençoar, para que nós venhamos vigiar nos nossos lábios, vigiar na nossa mente e ver se às vezes as nossas preferências ou os nossos grupos não estão mais dividindo do que unindo o corpo de Cristo. Que Deus te abençoe.